Olá, estudante! Que bom tê-lo aqui no Se Liga na Educação. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física comigo, professora Suzana Apolinário, e com o intérprete Bruno, que nos acompanhará nesta aula. Esta aula é para o terceiro ano do ensino médio e tem como tema a força magnética. Lembrando que a aula anterior teve como tema campo magnético. Então, vamos continuar com o estudo do eletromagnetismo. Esta aula contempla a competência específica 1 para Ciências da Natureza e a habilidade 107. Vamos precisar de alguns conceitos prévios. O conceito de corrente elétrica, de campo elétrico e também de campo magnético. Esses conceitos nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Bom, na aula anterior nós vimos o campo magnético. E como vocês sabem, vocês já estudaram a eletricidade como um ramo de estudo da física. Eletricidade e magnetismo até então foram vistos separadamente. A partir de agora, a gente vai estudar o eletromagnetismo, que é a relação mútua existente entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Então, dessa relação entre eletricidade e magnetismo, surgiu um dos mais magníficos ramos de estudo da física, que é o eletromagnetismo, que tem muitas aplicações tecnológicas, muitas aplicações que favoreceram o desenvolvimento da humanidade. E o estudo do eletromagnetismo continua aí essas aplicações, trazendo mais tecnologia, mais avanço para o bem da humanidade. E para demonstrar essa relação entre eletricidade e magnetismo, eu trouxe um experimento simples, o chamado motor de corrente contínua. Esse experimento vai demonstrar a relação entre os efeitos elétricos e magnéticos. Bom, então eu vou mostrar para vocês o motor que eu mesma construí. Ele é muito fácil de montar e serve como uma sugestão para você desenvolver aí em uma feira de ciências na sua escola, tá? E se você quiser saber como montar um motor de corrente contínua, você pode pesquisar em sites da internet que você vai encontrar lá toda a explicação muito fácil. Bom, para a montagem desse motor, eu utilizei uma pilha de 1,5 volt. E aqui eu vou te explicar por que chama corrente contínua. A pilha, ela estabelece no circuito uma corrente elétrica em um único fluxo. Então, esta é a definição de corrente contínua. Aquele movimento ordenado de cargas que obedece um único sentido no circuito. Existe a corrente alternada. Essa é diferente. Ela vai alternando o sentido do movimento das cargas. Mas nesse caso aqui é a corrente contínua. Então, eu utilizei uma pilha. Eu utilizei fios de cobre para fazer a ligação, fios de cobre encapados. Utilizei hastes rígidas de fio de cobre desencapado e eu fiz uma bobina utilizando fio de cobre esmaltado. Então, para ver essa conexão, eu descasquei as pontas do fio de cobre que era esmaltado, que eu fiz essa bobina. Bom, são materiais simples que você consegue facilmente. E também eu vou utilizar um ímã.
Esse aqui é um ímã de alto-falante. Eu consegui em uma oficina elétrica, geralmente eles jogam fora esses materiais. Aí eu fui lá e peguei um para mim, que ia ser descartado para montar esse experimento. Então, vamos continuar. Aqui os materiais que eu utilizei. E agora vamos ao procedimento número 1. Verificação da passagem de corrente elétrica no circuito. Então, nós vamos ligar o circuito, inicialmente sem a presença do ímã e observar. Então, vou colocar a pilha para fazer aqui a ligação do meu circuito. A pilha, ela tem polaridade. Ela tem um polo positivo e um polo negativo. Isso porque a pilha estabelece uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial é que permite o estabelecimento dessa corrente elétrica. Então, liguei o circuito e sem a presença do ímã inicialmente. Então, vamos observar. Ó, a minha bobina em repouso. Está passando corrente aqui no circuito. Aliás, eu deixo essa pergunta aí para você. Há passagem de corrente elétrica no circuito? Sim, há. Por quê? O circuito está fechado. Eu tenho fios condutores ligados nesse circuito. Tudo aqui é metal. Então, devido a essa diferença de potencial estabelecida pela pilha, os elétrons livres do metal entrarão em movimento ordenado e assim formará a corrente elétrica que sai de um polo da bateria, circula por todo o circuito e volta ao outro polo. Mas eu tenho uma pergunta aqui para a gente pensar e responder. Qual é o sentido do movimento real das cargas no circuito? Bom, para isso, eu vou utilizar um simulador. Como eu já disse para vocês, o simulador, ele representa aqui o que é a realidade, bem próximo da realidade, certo? Então, vejamos, eu tenho aqui um circuito elétrico. E para responder essa pergunta, qual é o sentido do movimento real das cargas no circuito? Bom, vamos pensar. Quais cargas entram realmente em movimento na corrente elétrica? São os elétrons. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o sentido do movimento dos elétrons. E a gente observa o seguinte: os elétrons, eles saem do polo negativo da pilha ou bateria em direção ao polo positivo, tá? Então, aqui no meu circuito, vejamos, eu tenho uma pilha. Esse fogo que está aqui só está representando a energia. A pilha é um dispositivo que transforma energia química em energia elétrica. Então, isso aqui é uma representação de que está havendo uma transferência de energia no interior da pilha. Essa energia está sendo transferida para os elétrons e, por isso, eles entram em movimento no circuito. A carga negativa, que no caso aqui o elétron, ele desloca-se do menor potencial para o maior potencial. Então, como eu disse, a pilha, ela estabelece uma diferença de potencial no circuito. E os elétrons estão saindo do polo negativo, que é o menor potencial, indo em direção ao polo positivo, que é o maior potencial. Mas esse é o sentido real da corrente. Existe o sentido convencional, e é o que eu vou mostrar para vocês agora. A corrente elétrica que nós trabalhamos no circuito obedece o sentido convencional de movimento das cargas.
É como se as cargas positivas que se movimentassem no circuito. Então, vejamos, a corrente convencional, ela sai do maior potencial em direção ao menor potencial, o contrário do movimento dos elétrons. Então, em um circuito, existem, né, dois tipos de corrente, a corrente real e a corrente convencional, que seria aqui a nossa próxima pergunta, né? Qual é o sentido convencional da corrente elétrica no circuito? E é este que eu estou mostrando para vocês. O sentido do movimento das cargas positivas. Ainda que as cargas positivas, elas não se movimentam, mas acreditava-se que havia esse fluxo de cargas positivas no circuito e por isso convencionou-se que o sentido da corrente é o sentido convencional, ok? Agora, voltando aqui, nós vamos fazer uma outra observação, que é a seguinte. Corrente elétrica em presença de campo magnético. Nós vamos colocar um ímã próximo da espira de cobre, ligar o circuito e observar. Então, vamos fazer esse procedimento? Então, eu vou ligar o circuito, vou colocar a pilha no meu circuito, conectada aqui aos fios condutores. E agora eu vou colocar o ímã. Então, vai estabelecer um campo magnético na presença da corrente elétrica. E nós vamos observar o que vai acontecer. Então, agora eu vou dar um impulso inicial para vencer a inércia e a gente observa que, na presença do campo magnético, a minha bobina entra em rotação. Veja só que bacana. Agora eu vou tirar o ímã. Vamos ver o que acontece com esse movimento de rotação da espira da minha bobina. Tirei o ímã, a bobina parou. Ou seja, somente a corrente circulando no circuito não é suficiente para fazer com que essa bobina entre em rotação. Por isso que chama motor, né? Nós temos aqui um dispositivo que funciona como a base aí do funcionamento dos motores elétricos. Vou colocar de novo o ímã. Ó, aqui, ó, sem o ímã, ela não gira. Agora, eu vou colocar de novo o ímã. Vou dar um impulso inicial. E ela continua em movimento, mas... Isso, dei o impulso inicial e o meu motor entrou em movimento. Veja só, ele não para. Este é o motor de corrente contínua. A ideia aí de um experimento interessante para você fazer na sua feira de ciências. Faz até um barulho, tá vendo? Então, agora eu vou desconectar, vou desligar e vamos continuar aqui a nossa aula. Eu tenho uma pergunta aí para você. Por que, na presença do ímã, a espira entra em rotação? Na verdade, eu gosto de chamar esse dispositivo de bobina, tá? Eu vou mostrar para você o que é uma espira. Mas como vocês observaram, na presença do ímã, a minha bobina entrou em rotação. Por quê? Porque sem a presença do ímã, ela não entrou em rotação. Vamos descobrir? Bom, observe essa figura. Eu vou explicar para vocês o que ela está representando. Vejamos, aqui eu tenho uma espira metálica. É constituída de um condutor
está havendo a passagem de uma corrente elétrica nessa espira. Vamos observar aqui, ó, estou circulando. Eu chamo de I, a corrente elétrica. Está circulando através dessa espira. Veja, ela tem esse sentido, certo? Agora observem, eu tenho aqui um campo magnético. Olha só o sentido do campo magnético. Saindo do norte, indo para o sul. Norte magnético em direção ao sul magnético. Esse é o sentido e a direção desse campo magnético. Na presença do campo magnético, as cargas que estão circulando através dessa espira metálica recebem uma força. Veja que ora a força é para baixo, ora a força é para cima, de acordo com o sentido da corrente. Nesse lado, a corrente está indo nesse sentido, recebe essa força para cima. Nesse lado, a corrente está indo nesse sentido, recebe a força para baixo. Isso causa um torque e faz o movimento de rotação dentro de um campo magnético. Então, aqui a gente conclui o seguinte, que as cargas em movimento na corrente elétrica recebem a ação de uma força magnética. Cargas em movimento recebem a ação de uma força, a força magnética. Bom, mas como estabelecer aí a direção e o sentido da força? Vejamos outra figura. Como eu expliquei, campo magnético. Deixa eu pegar aqui. O campo magnético, corrente. Então, o que vai acontecer? Nas cargas que estão em movimento nessa corrente, uma força. Tá, vamos ver como que eu estabeleço a direção e o sentido da força. Mais uma figura para ilustrar. Aqui eu tenho um campo magnético entrando no plano do quadro. Olha só, essa aqui é a representação de um campo magnético que está entrando no campo do quadro. Está vindo lá do norte, atravessando o quadro, indo em direção ao sul. Eu tenho elétrons em movimento nessa corrente e esses elétrons, então, receberam a força para baixo. Tá, como que eu sei? Existe uma regra para a gente descobrir a direção e o sentido da força magnética. É chamada de regra da mão esquerda. Então, vejamos, você vai utilizar os seus 3 dedos da mão esquerda. No meu dedão, eu tenho a direção da força. No meu dedo indicador, eu vou ter a direção do campo. E no meu dedo médio, eu vou ter a direção da velocidade. Então, usando a regra da mão esquerda, eu consigo estabelecer. Vejamos aqui, ó. Força, campo, velocidade. Então, eu tenho que colocar o meu dedo indicador na direção do campo. O campo está entrando. A velocidade e a força. Então, veja, a velocidade do elétron está para a esquerda. O meu dedo médio indicando aqui a velocidade do elétron. E o meu dedão indicando que, então, o elétron recebeu uma força para baixo. Com essa regra, eu estabeleço a direção e o sentido da força magnética que atua em cargas em movimento na presença de um campo magnético. E essa força, ela pode ser definida matematicamente.
por meio dessa equação. Como eu calculo, então, o módulo da força magnética? A força magnética é o produto da carga vezes a velocidade, vezes a intensidade do campo, vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo formado entre o campo e a velocidade. Então, vocês aí com seu professor, vocês vão aplicar muito essa equação para determinar o módulo da força magnética. E é interessante aqui observar, tá? O módulo da carga. Aqui não importa se é uma carga positiva ou uma carga negativa, vai ser o módulo. Ela vai ter velocidade, a carga em repouso não recebe a ação da força magnética, tem que estar em presença de um campo magnético para receber essa força. Então, concluindo, o que fez a minha bobina girar aqui no meu circuito foi a força magnética devido à presença do ímã. Então é isso. Vejamos, na aula de hoje nós aprendemos sobre a ação do campo magnético em corrente elétrica. Aprendemos também como funciona o motor de corrente contínua. E a todos vocês que me acompanharam nessa aula, eu deixo aqui o meu muito obrigada e aguardo todos na próxima aula. Até lá!